Amém. Amém. Bom estar aqui nessa noite. Muito bom poder voltar ao projeto Girassol. Amém, Hortência, minha querida, viu? Glorifica a Deus pela tua vida. Quando Jaqueline me chamou, falou comigo, o Senhor trouxe uma mensagem ao meu coração. E a mensagem não é outra senão 1 Reis 19, verso 3. Elias ficou com medo, levantou-se para salvar a vida e se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá. E ali ele deixou o seu servo. Ele mesmo, porém, foi para o deserto caminhando o dia inteiro. Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro e sentiu vontade de morrer e orou: Basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Deitou e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que o anjo tocou nele e lhe disse: Levante-se e coma. Elias olhou e viu perto da sua cabeça um pão assado sobre pedras em brasa e um jarro de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e lhe disse: Levante-se e coma, porque a sua viagem será longa. Ou levante-se e come, porque grande é a tua caminhada. Apenas até aí, mas por enquanto, viu? Quero muito falar a respeito desse texto. A gente está falando aqui de um profeta, a gente está falando aqui de Elias. A gente está falando de um homem que o Senhor escolheu, alguém enviado pelo Senhor e que possui um destino profético que, ao mesmo tempo, precisava trazer um destino profético para Israel. Na realidade, Elias, ele precisava reposicionar aquele povo. Elias, ele precisava, debaixo de um manto profético, de um destino profético que o Senhor havia colocado sobre ele precisava trazer de volta o governo do Senhor para Israel. Então, o contexto era um contexto ruim, nós já sabemos, era um contexto que a gente lê na Bíblia, a gente fala, nossa, é isso aí? De novo. A gente está acostumada, quando a gente lê, a gente fala de novo. Nossa, mas de novo. Era uma época de decadência, né? Uma época de muita decadência. Israel vivia em crise. Depois de Salomão ali, né? Do reinado de Salomão, aí teve aquela separação das tribos, das 12 tribos, né? 10 foram lá seguir Jeroboão, Roboão e Jeroboão também, e duas foram ali, né? A dinastia Davi, seguiram a dinastia Davi, de Davi, ou davídica. E aí o que que acontece é que a partir daí a gente vê crises e atrás de crises e por crises em Israel. A gente vê assim: o rei se levantou, mas ele fez como fez seu pai. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. E a gente vai ver isso sucessivamente. Todos os reis, salvo um ou dois, fizeram o que seus pais fizeram. E fizeram o que era mal. Ou aqueles que fizeram alguma coisa diferente dos seus pais, a palavra diz assim: contudo, eles não retiraram os altares, né? Os postes. Então, assim, era uma época decadente, era uma época de crises em Israel, uma época de crise moral, uma época de crise espiritual, uma época de grande crise para o Império de Israel, para a cidade, para a nação de Israel. E a palavra diz que depois ali, né, a gente vai ouvindo isso até Acabe. Quando chega em Acabe, a gente vai ver que o negócio que estava ruim ficou pior. Ficou pior, porque Acabe era um rei muito mau, né? Filho de Onre, muito, muito, muito mau, porque ele tinha tudo que os outros reis tinham, mas a gente vai ver no reinado de Acabe ainda uma característica muito própria, de muita crueldade para com os profetas do Senhor. Muita, muita crueldade.
né? E aí ele se casa com alguém tão má quanto ele, que é Jezabel, e o negócio que estava ruim fica pior. Então, essa época de Acabe é uma época cravada, né? Pela idolatria, por uma crise moral, adoração, né, a outros deuses, que é a própria idolatria, a Baal, uma crueldade com os profetas do Senhor. É aquele tempo onde os profetas eles precisam ser escondidos ou serem escondidos, porque senão eles vão morrer, né? Então, essa é a época de Acabe. Esse é o reinado de Acabe. Então, o que que o Senhor faz ali nesse reinado difícil? O Senhor levanta um homem, um profeta. O Senhor levanta Elias, um homem completamente é, Deixa eu tacar isso aqui. destinado a trazer de novo o governo do Senhor para aquele povo, a fazer com que aquele povo voltasse, né? E ele vai nos reis, Elias era um homem sem medo. Mas vamos falar um pouquinho de Elias. Quem era esse Elias? E aí, quando a gente olha para Elias, da onde que ele surge, a gente vai ver que ele surge do nada, entre parênteses, né? Ele surge sem uma precedência familiar, a gente não vê falar da família de Elias. A gente não sabe se Elias, e provavelmente não, senão assim a Bíblia nos teria dito, se ele era filho de um sacerdote, não tem essa raiz sacerdotal a respeito de Elias. Elias era um homem simples, a palavra diz isso, diz, usava roupas simples, falava de forma simples, não falava rebuscadamente, mas ele trazia uma mensagem profética que todos entendiam, né? Elias simples também na sua forma de vestir. A palavra diz que Elias ele vestia uma roupa de pelo e é, um cinto de couro. Nada muito além disso. Então, esse era Elias, um homem muito simples. Aí ele era de Tisbe ou Tesbe. E ali, onde que é? Se a gente vai procurar, ele era de um lugar, um lugarejo que ficava ali próximo a Galiléia, próximo a Gileade. Então, se a gente observa o contexto de Elias, o que que a gente vê? Quem era Elias? Alguém que não tinha precedência, alguém que não era famoso, alguém que, aos olhos humanos, não era importante, alguém que surgiu no cenário do nada. Sabe assim, quando a pessoa surge, a gente fala, nossa, mas onde que essa pessoa estava? Né? Que eu não sabia. Quem é essa pessoa? A gente costuma dizer isso, né? Quem é essa pessoa? Então, Elias. E aí eu já quero começar a dizer que Elias não tinha fama, ele não era famoso. E o Senhor, até os dias de hoje, ele não sai à procura de alguém que possui uma família proeminente, uma família sacerdotal, alguém que usa roupas de marcas, alguém que é, tenha algo que a sociedade que não, não. O Senhor ainda nos dias de hoje, ele procura pessoas que estejam disposta a carregar um manto profético e uma unção poderosa dada pelo próprio Deus. Hoje o Senhor tem chamado a cada uma de nós, mas para quê? Para carregar esse manto profético, para ser uma pessoa onde o Senhor quer destravar destino na vida de outras pessoas, na vida de outras nações, na vida de outros povos, na vida de outras famílias, na vida de outros ministérios. É isso. E essas pessoas são pessoas improváveis. Essas pessoas não são pessoas rebuscadas, mas nos dias de hoje o Senhor tem procurado os improváveis para trabalhar com pessoas, com essas pessoas. Pessoas como Elias, que surgiram do nada, que muitas das vezes as pessoas não dão nada, mas que estão dispostas a carregar um destino profético, um manto profético e uma unção poderosa entregue pelo próprio Deus. Quem olhava para Elias não podia imaginar o tamanho da unção que o Elias carregava. Tamanha a sua simplicidade.
Tamanha a sua simplicidade. Elias passaria hoje por nós despercebido, mas não para o Senhor. Não para o Senhor. Nessa noite, de repente, você está assim, não fluiu ainda, é porque eu não consigo chegar, porque eu não tenho fama, porque não é, meu nome não é conhecido. Né? Às vezes a gente tem isso. Meu nome não é conhecido, o outro chegou, mas também, vai lá, olha a família. Dá uma olhadinha na família. Olha, vem de uma linhagem, vem de uma família sacerdotal. Isso importa muito aos homens. A Deus não. A palavra diz que Deus não vê como o homem vê. Né? Quando Samuel estava ali indo para casa de Jessé, o Senhor corrigiu Samuel e falou: Samuel, preste atenção. Você está vendo com os seus olhos humanos. Eu não vejo como você vê. Nessa noite, o Senhor já começa a falar conosco. Quem está disposto aqui nessa noite a carregar esse manto profético? Sabe, esse manto a se levantar por uma geração, a se levantar por famílias, a se levantar por um povo, a se levantar por pessoas que estão com mãos estendidas. Muito mais do que quatro paredes. Gostei de ouvir, missionária Jaqueline. É o ide, muito mais do que quatro paredes, porque esse é o tempo que o Senhor está nos chamando justamente para isso. Viu? Eclésia, né? Ou eclesia, além das quatro paredes. Além. Quem é essa pessoa que o Senhor está olhando e quer entregar esse manto profético, esse destino? E eu quero dizer para vocês, não é fácil. Não é fácil. Nós vamos ler mais um pouquinho aqui. Nós vamos ler a palavra, não feche, porque nós vamos trabalhar com ela nessa noite. Elias, ele tinha sido chamado para trazer um ordenamento espiritual. O Senhor queria trazer ordem para Israel. O Senhor queria ressignificar ali os preceitos de Israel, os propósitos de Israel. E para isso, ele levanta justamente Elias. Justamente para quê? Para tirar, para quebrar os altares. Para quebrar. E quando a gente fala de altares, eu quero deixar aqui que a gente não vai falar de altares se referindo apenas a uma vitória. Uma vitória, digamos, na nossa casa, uma vitória na nossa nação, uma vitória na nossa família. Não só isso. Quando a gente fala de derrubar altares, a gente está falando de uma tomada de território. A gente está falando o Senhor voltando, o Senhor trazendo aquele território para ele. Essa era a função de Elias. Então não era fácil. Não é fácil tirar os territórios, derrubar os postes, derrubar os ídolos, a idolatria. Não é fácil, amados, restituir o governo do Senhor sobre a nossa casa, muitas das vezes, sobre a nação, né? Sair derrubando os ídolos. Não é fácil. Mas o Senhor tem nos chamado para isso, nesse tempo. O Senhor tem nos chamado, mas nós não vamos só, porque Ele tem derramado em nós uma unção específica para que nós cumpramos esse propósito, assim como Ele fez com Elias. Segunda Reis 1:8, né? Já falamos aí de Elias, das suas roupas, da sua simplicidade, da sua fala. E aí a gente vai ver em 1 Reis 17, volta um pouquinho, Elias falando. Eu falei que a fala de Elias era uma fala simples. Contudo, a fala de Elias era carregada de autoridade dada pelo próprio Deus. 1 Reis, agora 17:1. 1 Reis 17:1. Vamos ler. Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem eu sirvo, não haverá orvalho nem chuva nos próximos anos, a não ser quando eu disser. Então a palavra do Senhor veio a Elias, apenas até a não ser quando eu disser. Quando Elias ele diz isso para Acabe, ele não está dizendo assim, Acabe, vai chover. Acabe, não vai chover. Ele não está falando sobre uma condição climática, mas ele está, de uma forma profética, dizendo para Acabe que vai ter crise no governo de Acabe.
Ele está dizendo: olha, Acabe, vai ter seca. Não é só sobre a chuva, é muito mais do que isso. Porque naquele tempo, os elementos ali eram de subsistência, era pecuária, era agricultura. Então, se não tem chuva, vai ter crise, porque vai vir fome. É exatamente isso que Elias diz para Acabe. E quando Elias diz isso com uma autoridade vinda dos céus, simples, palavras simples, sem rebuscos, mas com autoridade. O Senhor tem nos chamado para termos uma palavra de autoridade. E essa palavra de autoridade não tem a ver com a Luciana Domingues, não tem a ver com a Cíntia Ramos, não tem a ver com a Lécias, não tem a ver com a Aninha, com a Jaqueline, com a Nádia, nem com ninguém que está aqui. É uma palavra de autoridade dada pelo próprio Deus. É Deus que nos dá essa autoridade, assim como ele deu para Elias. E agora, dada essa palavra, a palavra diz lá no capítulo 3, no versículo 3, 17, 3, o Senhor diz para Elias: saia daqui e vá para o leste, esconda-se junto ao ribeiro de Querite. Isso é muito interessante, porque o Senhor nos chama para exercer uma autoridade, para confrontar um sistema, para confrontar algumas coisas, derrubar postos, derrubar algumas situações específicas que já vêm perdurando há muito tempo, aqui por anos, e aí o Senhor diz: esconda-se. E a gente pensa: mas Senhor, como assim? Foi o Senhor que nos chamou, foi o Senhor que nos deu essa palavra, mas o Senhor diz: esconda-se. Elias, esconda-se, vá para o ribeiro de Querite. E eu gosto muito de falar sobre isso, porque quando o Senhor ele envia Elias para o ribeiro de Querite, Querite, no grego, ele significa a que corta, significa chavar, que corta, ou seja, colocar no tamanho ideal, no tamanho certo. Luciana, eu não estou conseguindo compreender. Me fala sobre isso. O Senhor ele estava tratando Israel, mas ele também estava tratando Elias. O Senhor, ele estava colocando Elias no lugar certo, no tamanho certo. Elias estava sendo cortado. Imagine, Elias dá uma palavra e tem que sair para se esconder em Querite. E quando chega em Querite, veja bem se ele não está sendo tratado. Ele não tem nada em Querite. Em Querite, ele está sendo sustentado pelos corvos, que o Senhor falou que dispensaria para ele a fim de levar carne e pão, e ele beberia da água do ribeiro. Veja bem, é um lugar de dependência para Elias. Completamente dependente. Elias, ele estava sendo cortado. Elias estava sendo, olha lá, ó, separar, esculpir, no meu, na minha tradução, vem chavar, colocar no tamanho certo. Se o pastor Isaac procurar, ainda vai encontrar esse, se puder colocar aqui, essa denominação, colocar no lugar certo, colocar no tamanho certo. Mas quem era Elias? Elias era um homem profeta, um homem legítimo, um homem ousado, mas olha como que o Senhor ainda queria tratar com Elias. Esculpir, tá aqui, ó, a palavrinha no querido que o pastor Isaac colocou. Como é que como é que a gente vai esculpir alguma coisa, né? Cortando. Então, querite significa exatamente ser cortado. Queridas, muitas das vezes é assim que o Senhor faz conosco. Mas nós somos aqueles que ele levantou, aquelas que ele levantou, somos pessoas cheias de autoridade, somos pessoas que confrontamos, mas obedecemos o Senhor, aquilo que ele está falando. O Senhor fala, fala, você fala, o Senhor fala, intercede, você intercede, o Senhor te dá direções, você obedece, mas ainda assim o Senhor nos leva para esse lugar
esse lugar de corte, esse lugar de esculpir, esse lugar de nos colocar do tamanho ideal, esse lugar de dependência. Talvez nós temos aqui algumas brasileiras, acho que quase todas, né, missionária Jaqueline? Assim como no Chá com Propósito, quase todas são brasileiras. E talvez o Senhor levou para algum lugar e alguém que saiu cumprindo a palavra do Senhor, saiu cumprindo o is do Senhor, saiu debaixo de uma obediência, mas ainda assim o Senhor colocou nesse lugar, o lugar de dependência. O lugar de ser cortado. Mas, Senhor, como assim? A gente é cortado de variáveis formas. E só você sabe a forma como o Senhor tem lhe cortado. Mas isso, queridas, é para nos colocar do tamanho certo. Isso é para que a gente comece a depender de Deus. O nome de Elias significa o meu Deus, ou o meu Deus é Jafé. O meu Deus é o Senhor, ou o meu Deus é Jafé. O Senhor precisava saber se Elias verdadeiramente estava nesse lugar, de olhar para cima, olhar para o lado, olhar para aquela situação que estava cortando, aquela situação onde ele estava sendo esculpido, e ele ainda assim dizer: o Senhor é o meu Senhor, o Senhor é o meu Deus, Jafé. Quantas vezes nós estamos nesse lugar? E a gente precisa, nessa noite, amados, olhar para o Senhor e dizer, independente da situação: o Senhor é o meu Senhor. O Senhor está comigo dentro dessa situação. O Senhor me colocou aqui. O Senhor vai me direcionar. O Senhor vai prover na minha vida. O Senhor vai fazer aquilo que precisa, o necessário, para que se cumpra o propósito dele, para que se cumpra o destino profético, para que se cumpra aquilo para qual ele tem nos chamado. Projeto Girassol está fazendo quase 5 anos, né? 5 anos. Quantas vezes? Cortado. Quantas das vezes? Eu não estou falando do Projeto Girassol para eu não falar da Jaqueline, a líder do Projeto Girassol, para eu não falar de cada uma de vocês. Quantas vezes nesses 5 anos nós precisamos ser cortados? No Chá com Propósito, no Girassol, em todos os outros lugares, quantas das vezes? Mas o Senhor quer ouvir de nós nessa noite, independente, Ele quer nos colocar do tamanho certo, e o tamanho certo é o tamanho da gente olhar para cima, da gente olhar para Ele e dizer: o Senhor é o meu Senhor, independente de cada corte, independente de cada sangue, sabe, de cada situação que eu passei, de cada situação ruim, de cada situação adversa. É isso que ele quer ouvir de nós. O Senhor é o meu Senhor. E como Senhor, ele é o nosso dono. Ele sabe de todas as coisas e ele sabe nos conduzir. A palavra diz, então, que há essa relação de dependência. Tamanho certo é isso também. É a gente ser dependente. Elias era muito grande. Era muito grande como profeta, muito, muito grande. Mas o Senhor traz ele para dentro do Querite e começa a cortar. O Senhor tratava com Israel, mas o Senhor também estava tratando com Elias. O que eu quero te dizer é que o Senhor usa essa situação, te chama para você tratar com o povo, tratar com famílias, tratar no seu ministério, tratar na sua casa, mas ao mesmo tempo ele usa essa situação para nos tratar também, para nos cortar, para que a gente estabeleça essa dependência nele. Eu estou falando aqui, lembrando de um momento muito crucial na minha vida, aonde eu, Luciana, diante de uma situação muito difícil, eu precisei todos os dias estar numa consagração. Todos os dias estar numa consagração. E eu não sabia muito bem o que era o Espírito Santo, pelo menos na essência dele, o que ele podia realmente me falar, me comunicar, agir na minha vida. Eu não sabia. Mas dentro daquela situação ruim,
Eu precisei todos os dias estar ali orando, eu precisei todos os dias estar adorando, eu precisei todos os dias estar aos pés do Senhor. E o que que ele foi fazendo? Derramando uma unção diferenciada, ele foi me chamando para perto, ele foi me derramando força, ele foi fazendo, ele foi me fortalecendo, me dando um crescimento. Ou seja, o Senhor usou aquela situação para me colocar no tamanho ideal, sabe? Para me cortar, para dizer assim, ó, sem o Senhor eu não consigo. Eu preciso do Senhor. Essa relação de dependência, completa dependência. É esse lugar, Querite, aonde o Senhor tem nos levado, aonde o Senhor quer nos levar. E talvez nós estejamos em Querite, querendo sair de Querite. E o Senhor está dizendo nessa noite, fica em Querite. Por enquanto, fica em Querite. Eu te escondo em Querite. Mesmo nesse lugar, eu te escondo. Eu te escondo e vou prover sobre a tua vida. E aí a palavra diz, porque quando as coisas estão se arrumando, aí as coisas também aparecem, né? A palavra diz, então, que ele é sustentado, que está tudo muito bem, mas aí a água do ribeiro acaba. Não é isso? Vamos lá. Saia daqui, vamos voltar para o 3, 17:3. Vá para o leste, esconda-se junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. Você vai beber a água do ribeiro que eu ordenei aos corvos que sustente você naquele lugar. Elias foi e fez obedientemente, ele fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e morou junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, bem como pão e carne ao anoitecer, e ele bebia a água do ribeiro. Tá tudo certo, mas a palavra diz que passado alguns dias, mais passados alguns dias, o ribeiro secou, porque não chovia sobre a terra. Meu Deus, já não tinha muita coisa, mas ele era sustentado. O Senhor disse que ia prover, mas a palavra diz que o ribeiro secou. Mas então Elias tinha que continuar provando a dependência do Senhor e proclamando: o Senhor é o meu Deus. O Senhor é o meu Deus. O Senhor é o meu Senhor. E aí a palavra vai dizer que o Senhor. Então a palavra vem a Elias e diz: Elias, levante-se, vá para Serepta, que pertence a Sidom, e fique por lá. Ali eu ordenei uma viúva que dê comida a você. E agora Elias ele sai de Querite, aonde ele estava sendo cortado, lapidado, esculpido, né? E ele vai para Sarepta. E aonde é Sarepta? Sarepta, talvez Elias pensou, tem uma viúva lá e essa viúva vai me sustentar. Mas Sarepta era um lugar, também uma cidade pagã, que adorava Baal. Então, assim, imagine, um profeta de novo inserido nesse contexto, não era um lugar fácil. E no grego, Sarepta significa sarefá, né? Que diz a respeito de refinamento, forno, lugar de fundição. Imagine. Elias, ele tinha sido cortado, ele tinha acabado de ser esculpido, ser cortado, lugar difícil, e agora o Senhor traz ele para Sarepta. Vai colocando aí, pastor. Sarepta. E Sarepta é lugar de refinamento, é lugar de forno, é lugar de fundição, é um lugar difícil também, é um lugar aonde, amados, nós vamos ter que passar pelo fogo. Veja bem se dentro desse contexto todo, o Senhor também não está tratando o seu profeta. O Senhor não está tratando Elias, amados. Essa palavra é para nós nessa noite. Essa palavra é para nós que o Senhor tem esculpido, tem lugares, tem nos levado para lugares de fogo, amados. Lugares que a gente olha e fala: meu Senhor, está queimando. É assim que a gente faz? Meu Deus, está quente, Senhor, me tira desse lugar. Ei, esse lugar é Sarepta. E o Senhor permite que a gente passe por ele. É lugar de fundição. Eu gosto muito de uma palavra que está lá em Provérbios 25:4, se o pastor puder colocar aqui.
25:4, eu acho que é essa referência, que diz assim: tira da prata a escória e a torna limpa, e a torna própria, e a torna valorosa para aquele que está esculpindo. Aquele, para o ourive, para aquele, valorosa. Vamos lá. Tira da prata a escória e a torna valorosa para o fundidor. O que o Senhor está falando aqui? Para a gente tirar a escória da prata, ela não sai com água e sabão. Precisa passar pelo fogo. Elias precisava, mesmo sendo profeta, mesmo sendo líder, mesmo sendo diaconisa, mesmo sendo missionária, mesmo sendo pastora, mesmo precisava, mesmo sendo profeta, Elias precisava passar para o Sarepta. Elias precisava passar por Sarefá, por esse lugar de fogo. Elias ainda tinha mais, porque todos nós temos. Isso, pastor. 25:4, certinho. Tira da prata a escória e vai sair vaso para o ourives. Vai sair algo de valor, mas primeiro precisa tirar a escória. Ali, era para isso que Elias estava ali. Nesse lugar de fundição, nesse lugar quente, nesse forno, nesse lugar de refinamento. Talvez nessa noite, mulheres aqui estão sendo refinadas, completamente refinadas. O Senhor tem permitido passar pelo fogo, sabe? Mas para quê? Para que a gente tire essas escórias e para que finalmente saia o nosso valor, o Senhor mostre o nosso valor, mas para isso nós vamos precisar passar para o Sarepta, esse lugar de refinamento. O Senhor continua tratando com Elias, o Senhor continua tratando com seu profeta. Talvez nessa noite, queridos, porque tem alguém que vai receber essa palavra aqui. Porque o Senhor foi tão exato, missionária Jaqueline, mas tão exato, eu não precisei nem pensar muito. O Senhor falou: o meu espírito leva a palavra de Elias. E Elias era profeta. Elias era alguém que tinha um ministério. Elias era alguém comprometido com a causa do Senhor, mas ainda assim o Senhor não o livrou de Querite, desse lugar de ser cortado, desse lugar de ficar no tamanho ideal. Nós, às vezes, precisamos estar nesse lugar, porque talvez nós achamos que estamos ou grandes, ou a gente acha que é pequeno demais, ou a gente acha, não, Senhor, comigo não, ou então a gente acha que é demais. Não, o Senhor está dizendo, você vai ficar no lugar ideal, querido. Mas depois, querido, você vai passar para Sarepta. Você vai continuar passando no fogo. Não pense que você vai passar no lugar, vai ser cortado e vai acabar por aí, porque tá bom. Não, 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 não. O Senhor nos chama para prosseguir para Sarepta, porque Ele quer ainda fazer-nos passar pelo fogo, porque Ele quer tirar a escória da prata. Ele quer trazer um valor aonde as pessoas vão olhar e elas vão dizer assim: não, 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 não é a missionária Luciana. É Jesus, é o Espírito Santo, é Deus, não é a Luciana. A Luciana tem que ficar do tamanho certo para que o Senhor cresça, para que o Senhor apareça. E por isso ele diz o que? Tira da prata a escória. Comece a perguntar para o Senhor: Senhor, por que que esse fogo só aumenta? Por que que essa situação, meu Pai? Talvez o Senhor esteja trazendo um tratamento específico para você, minha irmã. Elias era um homem que tinha relacionamento e intimidade. Elias, ele ouve o barulho da chuva, e nesse tempo a gente tem pedido muito ao Senhor: Senhor, usa os nossos 5 sentidos, sabe? Para que a gente possa ouvir aquilo que ninguém ouviu. A palavra diz que Elias, ele dá ordens. Vai lá, dá uma olhadinha, vê.
mas ele já ouviu o barulho da chuva. Vamos lá? 18. Vamos ver se está certinho aqui. Aqui, ó. 41. Então Elias disse a Acabe: Suba, vá comer, vá beber, porque já se ouve o barulho de abundante chuva. Mas só quem ouve é só Elias, tá? Vamos lá. Acabe subiu para comer e beber, mas Elias subiu até o alto do Carmelo. Ali ele, encurvado para a terra, pôs o rosto entre os joelhos e disse ao seu servo: Vá e olhe para o lado do mar. Ele foi, olhou e disse: Não vi nada. E isso, amados, vai se repetir por 7 vezes, de forma profética, para verdadeiramente mostrar de uma forma determinante que Elias era um profeta, profeta do Senhor, legítimo. A palavra diz que ninguém ouviu, mas ele lançou uma palavra, já se ouve barulho de abundante chuva. E por mais que o seu servo por 7 vezes não viu, a próxima vez que ele vá lá, vai naquele lugar ordenado por Elias, ele diz: já vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Sabe o que é isso que o Senhor está falando conosco nessa noite? O Senhor está nos chamando para proclamar aquilo que ninguém viu, proclamar aquilo que ninguém ouviu. O Senhor está nos chamando nesse tempo para sermos diferenciados. As pessoas vão dizer: é louca, tá vendo que ninguém tá vendo, gente? Como que ela tá vendo isso? Mas o Senhor está nos mostrando, abrindo a nossa visão espiritual. E isso eu quero dizer, não é para todo mundo. São para os Elias dessa geração. São para aqueles que estão dispostos a carregar o manto profético. O manto aqueles que estão dispostos a passar por querite, aqueles que estão dispostos a serem cortados, aqueles que estão dispostos a serem fundidos no fogo. São para esses que o Senhor quer liberar uma visão diferenciada. São para esses que o Senhor quer abrir os ouvidos para ouvir aquilo que ninguém ouviu. Para sentir no seu espírito aquilo que ninguém sentiu. Para receber as determinações proféticas para esse tempo. É para isso que o Senhor tem nos chamados Elias, para essa geração, para esse tempo. Então vamos lá, elucidando aqui as características de Elias novamente. Olha só, um homem simples, um profeta, um homem de autoridade, um dependente de Deus. E um homem que tinha o Senhor como seu Deus. Mas, vamos ler lá no 19, de 1 a 3. Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado todos os profetas à espada. E então Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem se amanhã, a essa hora, eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles. E então a palavra diz que Elias, aquele homem simples, aquele profeta, aquele homem cheio de autoridade, aquele homem dependente de Deus, aquele homem já provado por Deus, a palavra diz que ele sente medo. Queridas, talvez estejamos nessa situação, uma situação de intimidação, uma situação dentro da nossa casa, uma situação no nosso trabalho, uma situação no ministério, uma situação onde o inimigo tem se levantado para nos intimidar. E Elias, esse homem forte, ele sentiu medo. E quantas de nós, porque não é proibido sentir medo. Não é proibido sentir medo. O problema é quando esse medo, ele nos paralisa. A palavra diz que Elias ficou com medo, levantou-se para salvar sua vida e foi para Berseba, que pertence a Judá. E ali ele deixou seu servo e ele foi para o deserto. Ele caminhou um dia inteiro. Por fim, ele se senta debaixo de um zimbro. Sentiu vontade de morrer. Olha isso. Aquele homem de autoridade que conhece o Senhor, que deu ordem aos profetas de Baal. Nós não estamos lendo porque é um livro muito, mas muito conhecido nosso. Então, nós estamos nos atendo àquilo que o Senhor nos deu como direção para essa noite.
Mas nós sabemos quem foi Elias lá no iniciozinho. E a palavra diz que ele sentiu medo, ele foi para o deserto e ele sentiu vontade de morrer. E ele faz uma oração: Senhor, tira a minha vida. Tira a minha vida porque eu não sou melhor do que meus pais. E agora chega no nosso texto inicial, a nossa leitura principal. A palavra diz que o anjo toca e diz para ele: levanta-se e coma. Levante-se e coma. O anjo está dizendo para Elias: esse aí não é o seu lugar. Ei, levante, coma, tem mais para você. Ainda não acabou. Nessa noite, o Senhor está dizendo aqui para pessoas ou pessoa específica: levante e come, porque ainda não acabou. Tem ameaça? Tem a experiência de ser fundido, a dor de ser fundido? Tem. Tem a dor de passar pelo fogo? Tem. Tem as intimidações? Tem. Mas o Senhor te diz nessa noite: levante e coma. E a palavra diz que então Elias olha, ele come, bebe e ele volta a dormir. Quantas das vezes nós? Uma força vem, a gente levanta, a gente tenta levantar, mas a gente cai novamente. A gente olha para a situação, a gente lembra da situação. E a palavra diz que ele torna a dormir. Mas o anjo do Senhor volta, toca nele e diz: coma e beba, porque a sua caminhada é longa. Nessa noite, é essa palavra para a tua vida. Levante-se, ergue-se, está aqui, tenha força, porque olha, tem muito mais para você. Você não vai só no Nordeste, tem muito mais para você. Você não está só com essa família, não é só esse discipulado, tem muito mais para você. Não é só essa cidade, não é só essa nação, tem muito mais para você. O Senhor está dizendo nessa noite: tem muito mais para você. E aquilo que ele diz, a palavra diz que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que fale e não se arrependa. Ele disse para Elias e está dizendo para nós nessa noite, porque foi claro quando a missionária me chamou: levanta e come, porque é grande, ainda é longa a sua caminhada. Talvez você esteja doendo, talvez esteja doendo em você. Porque cortes dói, ser podado dói, ser fundido dói, ser ameaçado dói. E pior, por estar cumprindo a ordem do Senhor, por estar fazendo exatamente aquilo que o Senhor falou para Elias fazer. Seguindo uma direção do Senhor, dói mais ainda, porque a gente olha e começa a se sentir injustiçado. Mas, Senhor, foi o Senhor que mandou, foi o Senhor que me trouxe para cá, foi o Senhor que me deu essa direção. E agora a palavra diz que ele então vai, ele levanta, ele come, e com a força daquela comida apenas. Por que que eu digo apenas? Porque ele caminha 40 dias, 40 noites, e ele para onde? Em Horebe. Ainda não foi suficiente. Ele comeu, mas ainda não foi suficiente. Ele teve força, mas ainda não foi suficiente. Mas o Senhor queria fazer algo diferente com Elias. E quando ele chega em Horebe, eu quero deixar aqui: Horebe, no grego, significa, perdão, no hebraico, significa seco, desolado. É assim que Elias chega em Horebe. Exatamente assim. Ele entra naquela caverna desolado. Ele entra naquela caverna seco ainda. Mas a gente está falando de um profeta. A gente está falando de alguém que o Senhor chamou. A gente está falando de alguém que está cumprindo o ídolo do Senhor. Mas olha bem, desolado. E ele fala, olha só, ele entra numa caverna no 9, tá? 19:9, aonde ele passa a noite. E eis que a palavra do Senhor vem a ele e lhe disse: o que que você está fazendo aqui, Elias? Dentro dessa caverna?
Elias, aí não é teu lugar. Talvez você esteja assim, está se escondendo, está desolado. Mas o Senhor está dizendo: o que você está fazendo nessa caverna nessa noite? Aí não é o teu lugar. Sai dessa caverna. Aí ele diz assim: Senhor, olha bem se não parece conosco. Olha, eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor, pelo Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a sua aliança, derrubaram os seus altares, mataram os seus profetas à espada. Só fiquei eu, Senhor, e eles estão querendo tirar minha vida. Olha só, muitas das vezes a gente está assim. Olha, Senhor, eu trabalhei tanto para o Senhor. Olha, fui professor de escola dominical. Olha, eu fui levita da dança. Eu fui alguém que subiu no altar. Eu fui líder de oração, Senhor. E agora eles estão querendo tirar a minha vida. Só ficou eu. E o Senhor disse: é você mesmo. É contigo que eu estou falando, Elias. Levanta, come, porque é grande a tua caminhada. Sai daí. Sai desse lugar que não é teu. É isso que o Senhor está dizendo nessa noite. Esse lugar que você foi, por conta de tudo isso que você tem passado, de todos esses processos, desde Querite até Horebe, o Senhor está dizendo nessa noite: não é teu lugar. Levante e come, porque ainda tenho para fazer. O Senhor diz para Elias assim: Elias, olha só, ele começa a dizer, o Senhor diz: olha, Elias, sai daí, porque não é seu lugar. Fique diante do Senhor no monte. Não é seu lugar. Aí eis que o Senhor estava passando e um grande e forte vento, né, fendia os montes e quebrava as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio o fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio o som de um suave sussurro. Quando Elias ouviu isso, ele cobriu o rosto com o manto, saindo, pôs-se à entrada da caverna. E eis que uma voz lhe disse: o que você está fazendo aí, Elias? Olha quantas vezes o Senhor está falando com Elias. Olha quantas vezes, talvez hoje, o Senhor chamou a Luciana Domingues para ser essa voz que vai sussurrar nessa noite para a tua vida. Ele está sussurrando aqui, dizendo: saia dessa caverna, saia desse lugar de desolação, desse lugar de secura, porque não é o teu lugar. Eu ainda tenho coisa para você. Olha o que o Senhor diz lá no 15. Então o Senhor disse para Elias: volte ao seu caminho para o deserto de Damasco. Chegando lá, Elias, você vai ungir Azael, rei da Síria. Elias, você vai ungir Gel, rei de Israel. Elias, você vai ungir Eliseu como profeta. O Senhor estava dizendo: tem muita coisa que eu ainda quero dar na sua mão. E se você ficar dentro dessa caverna, você não vai receber essa unção específica. Porque para cada ato que o Senhor nos dá, para cada situação que Ele nos ordena, que Ele nos direciona aí, Ele tem uma função, Ele tem uma unção específica sobre a nossa vida. E o Senhor queria derramar uma unção específica na vida de Elias, para ele ungir Azael, para ele ungir Gel e para ele ungir também o profeta Eliseu. Sabe, amados, nessa noite, o Senhor está dizendo para você: tem muita coisa ainda que eu quero que você faça. Você passou por Querite? Não morreu? Você passou por Sarepta? Não morreu? Você não vai morrer em Horebe. E você não vai morrer em Horebe, sabe por quê? Porque Ele é o Deus de propósito. E Ele te chamou. Ele te escolheu. E Ele te escolheu para um propósito específico. É claro que o Senhor poderia chamar quem Ele quisesse, qualquer outro profeta. Mas o negócio aqui é com a Marlene. O negócio aqui é com a Eliana.
O negócio aqui é com a Tina Félix. O negócio aqui é com a Érica Frota. O negócio aqui é com a Nádia. O negócio aqui é com a Irânia. O negócio aqui é com a missionária Jaqueline. Ele não vai chamar outro, é com você, Elias. É você que vai ter que comer, é você que vai ter que beber, é você que vai ter que caminhar 40 dias, é você que vai ter que sair da caverna. Apesar de eu trabalhei, eu fiz. O Senhor está te chamando hoje. Sai desse lugar. Sai desse lugar de prostração, desse lugar onde já acabou. A palavra diz que Elias então se apresenta. Volta, continua, vai lá ungir. E não foi sequencialmente, não. Ele não acabou ali. Ele ungiu Azael, Geu e Eliseu tudo de uma vez, não. Com isso, o Senhor está nos dizendo: tem muita coisa para frente ainda que eu quero que você faça. Tem muito propósito, muitas direções dentro do propósito que eu quero te dar. Elias foi chamado para trazer um ordenamento espiritual sobre Israel, para restabelecer o governo de Deus em Israel, sobre aquela nação. O Senhor está nos chamando nessa noite para darmos destinos proféticos, para restabelecer o governo dele, o reino dele, aonde ele tem nos chamado aí. E estamos nós, não, Senhor, porque debaixo de uma ameaça, fulano falou, ciclano falou, não, Senhor, eu já fui tão cortado, não, Senhor, tá tudo seco, eu tô tão fundido aqui, tá doendo muito, o fogo aumentou. Não, amados. O Senhor não está falando sobre fundição. O Senhor não está falando sobre fundir. O Senhor não está falando sobre cortar. O Senhor não está, ele está falando, eu sou o seu Senhor. Ele está dizendo, eu sou o seu Senhor. Independente de onde você for, independente de qual fundição você tenha que passar, independente do corte, sabe, cortar na sua pele, deixar você no tamanho ideal, eu sou o seu Senhor. Eu estou contigo, Elias. É isso que ele está dizendo aqui para gente. Havia coisas em Elias que precisavam ser tratados. Elias estava para Israel, assim como Israel estava para Elias. O Senhor estava usando tanto a nação para Israel, como o Senhor estava usando toda aquela guerra para a vida de Elias. E sabe, amados, o negócio aqui é que nós precisamos entender também que nós não podemos fugir de lugares. Nós não podemos sair de Sarepta para ir para Horebe, nós não podemos sair de Horebe para estar em Berseba, nós não podemos. Nós precisamos passar por cada lugar na época que o Senhor determinou. O primeiro lugar que Elias ele passou foi Querite. Entre Querite e Horebe tinha uma viúva esperando, orando. Se ele não passasse em Sarepta, ele não teria feito o milagre na vida daquela viúva. Então, o Senhor sabe por que você está passando. O Senhor sabe aonde você está passando. Muitas das vezes nós vamos passar por Samaria mesmo, por lugares que... Mas nessa noite o Senhor está dizendo, siga a minha direção e respeite as fases do processo. Respeite as fases do processo, profeta. Não queira estar num lugar que o Senhor não te chamou para estar. Mas ainda que o lugar seja doloroso, seja um lugar de fundição. Fundição. Permaneça nesse lugar. Fique em Querite, fique em Sarepta, fique em Horebe, fique aonde o Senhor tem te chamado para estar. Porque aonde o Senhor tem te chamado para estar é lugar de tratamento. Não tinha acabado para Elias. E se a gente for seguir o livro, a gente não vai seguir mais. Mas se a gente for seguir, a gente vai ver ele ungindo Eliseu como profeta.
A gente vai vir, a gente vai observar, a gente vai constatar os destinos proféticos que o Senhor deu para a vida de Elias sendo cumprido. Mas ele precisou ser cortado, ele precisou sangrar, ele precisou passar por cada lugar que o Senhor o destinou a passar, ainda que em dores. Nessa noite, quero deixar essa palavra para você, se compartilhar para você. Tá difícil, tá quente. Tá se sentindo cortado ao meio. Tá se sentindo ameaçado. Satanás se levantou para a tua vida, para te trazer uma palavra de ameaça, uma palavra de morte, um decreto de morte para você, para sua casa, para o seu ministério. Eu quero te dizer, proclame o nome de Elias, o Senhor. É o meu Senhor, ele é o meu dono. O Senhor é aquele que vai me trazer direções. E o Senhor é aquele que não vai deixar com que eu morra em Horebe. Essa palavra é para a tua vida nessa noite. E eu quero orar por você. Eu quero declarar que no lugar de morte é lugar de vida. Eu quero declarar que nesse lugar de caverna você vai sair, porque tem muita unção sobre a tua vida ainda. Há muito que o Senhor quer dispensar. Há uma unção específica que Ele quer dispensar quando você sair da caverna para fazer aquilo que Ele tem te mandado fazer, aquilo que Ele tem te direcionado a fazer. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu quero te agradecer, meu Senhor, por esse projeto. Eu quero te agradecer, meu Senhor, por estar aqui nessa noite. Senhor, obrigada porque eu não conheço as minhas irmãs. Pouquíssimas que estão aqui, Senhor, talvez as que eu trouxe ou mais algumas aqui eu conheço. Mas o Senhor fala ao meu espírito que há mulheres aqui, há pessoas, vou colocar assim, há pessoas aqui que estão, Senhor, olhando, recebendo essa palavra. E elas estão se identificando com essa palavra. Porque assim, Senhor, tem sido as suas vidas. Assim, Senhor, tem sido as suas vidas. Tem pessoas aqui, Senhor, que estão sentindo a dor do corte, a dor da separação, a dor, Senhor, de ter que estar no lugar ideal. E estar no lugar ideal, muitas das vezes, é passar por humilhação, é passar por constrangimento, é ser injustiçado. Tem pessoas aqui, papai, que estão em Sarepta, pai, que estão nesse lugar de fundição, nesse lugar quente. Nesse lugar, Senhor, onde as escórias, pergunta por quê, mas as escórias, elas estão caindo. E a prata está começando a ter um novo valor, não somente diante do Senhor, mas também diante de pessoas que olham e dizem, eu nem reconheço mais. Olha como está diferente. E nós mesmos olhamos para nós e nos achamos diferentes, porque estamos nesse lugar de fundição, nesse lugar quente, nesse forno. E o Senhor está trabalhando conosco, está nos fazendo diferente. E nós mesmos não estamos nos reconhecendo. E tem pessoas aqui, Pai, que estão quase parando. Come um pouco, caminha um pouco e para. Come um pouco, caminha um pouco e para. E entram na caverna. E estabelece a caverna como a sua moradia, mas nessa noite o Senhor está dizendo: caverna não é lugar de morar, caverna não é lugar para você ficar. Saia da caverna. Saia desse lugar, lugar que limita a tua visão, lugar que limita os seus pés. E o Senhor nessa noite está dizendo: anda, caminha, come, bebe. Lugar que limita a unção que o Senhor quer derramar em nós. E tanta coisa ainda há para fazer. Meu Senhor da glória, toca, Pai. Que essa palavra ela entre no espírito, que essa palavra produza frutos, meu Senhor.
na mente, no corpo, no espírito, trazendo força, trazendo ânimo, trazendo senso de identidade a respeito de quem o Senhor é. E o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Senhor, que ainda que a gente passe por essas situações, o Senhor se faz presente, provendo, enviando corvos, entregando a água do ribeiro. E quando a água do ribeiro secar, o Senhor vai nos levar para outro lugar, e para outro lugar, e para outro lugar. Mas o Senhor não vai deixar de prover na nossa vida, porque o Senhor é o Deus da provisão. E o Senhor tem nos chamado. Não precisa a gente lembrar para o Senhor aquilo que a gente fez nessa noite, não. O Senhor sabe, o Senhor estava lá, o Senhor viu, quando muitas das vezes nas lágrimas, mas nós, ó Deus, não paramos, mas nós saímos, nós discipulamos. Nós pregamos, muitas das vezes, uma situação adversa. Nós cantamos, nós dançamos no ministério de dança. Nós demos aula para as crianças. O Senhor sabe, o Senhor viu. Nessa noite, meu Senhor da glória, que o Senhor entre com essa palavra verdadeiramente, ó Deus, dentro de nós, trazendo o que a gente precisa nessa noite. Ou seja, ânimo, força, a comida necessária para que a gente continue a caminhar. Porque muito mais o Senhor quer fazer através da minha vida e muito mais o Senhor quer fazer através da vida de cada irmã, que podia, Senhor, estar com a sua família, que podia já estar dormindo, que podia estar fazendo qualquer outra coisa, mas está aqui, recebendo essa palavra, recebendo essa direção. Não pare. Come, bebe, levante-se, come, bebe, porque é grande a tua caminhada. Em nome de Jesus, derrame uma unção de força, uma unção de ânimo, uma unção de esperança. Toda e qualquer intimidação, Pai, da parte do inimigo sobre a nossa vida nessa noite, nós repreendemos no nome santo e poderoso do Senhor. Em nome de Jesus, Pai. E faz, produza, frutifique. Assim nós clamamos, assim nós oramos e assim nós agradecemos ao Senhor nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Missionária Jaqueline.